Eu te convido para um passeio pela história e pela gastronomia do nosso estado. Vamos descobrir origens e segredos de comidas e bebidas que famílias de imigrantes trouxeram de várias partes do mundo diretamente para a nossa mesa. Eu sou Marilena Chociai e este é o programa Paraná, História e Sabores. Seja bem-vindo! Esse prato lindo aqui na minha frente é o Spätzle. É uma massa típica alemã servida com um molho goulash. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como esse prato é preparado. Mas antes nós vamos voltar um pouco na história para mostrar como os imigrantes menonitas saíram do norte da Alemanha e vieram para o Paraná, trazendo receitas como essa e muita história. E que lugar melhor para conhecer histórias do que um museu, não é mesmo? Nós estamos aqui no Heimatmuseum, que foi a primeira casa da colônia Wittmarsum. O local serviu de abrigo para imigrantes e foi até sede de um hospital. Hoje guarda lembranças e objetos de um passado distante. Vamos conhecer? Como o nosso programa é sobre gastronomia, a gente escolheu esse ambiente aqui, que é o da cozinha da antiga casa, que agora foi transformada em museu. Eu vou conversar com o Ricardo, que é o diretor do museu. Ricardo, quantos anos tem essa casa aqui? Olha, a casa ela tem mais de 100 anos, com certeza. A gente não consegue dizer exatamente o ano que ela foi feita, por estimativa 120 anos ela já tem. Ela foi abrigo de imigrantes e também foi até um hospital, é isso mesmo? Foi, essa casa é muito importante para a gente porque ela serviu para várias funções diferentes. Uma delas, hospital, foi hospedaria, foi inclusive posto policial, foi quase tudo já. A gente já passeou pelo museu, viu muitos objetos ligados à gastronomia. O que nós podemos dizer sobre a gastronomia trazida pelos menonitas para o Brasil? Então, a nossa gastronomia, ela retrata muito forte a trajetória histórica que a gente fez. Então, até é interessante a gente estar aqui no museu, porque toda a trajetória que a gente fez como grupo, até a chegada no Brasil, a gente foi pegando alguns elementos. Então a gente tem, obviamente, elementos gastronômicos alemães, mas também com uma pitada muito forte da Rússia, né? Porque no final das contas o nosso grupo passou mais de 100 anos vivendo em território russo, né? Então a gente faz o borscht, que é uma sopa típica, a gente faz o pierogi, que a gente pegou nesse caminho. Então a gastronomia nossa é essa mistura, essa variação. Hoje em dia, inclusive, com feijão e arroz já fazendo parte do prato típico pra gente aqui numa casa menonita. E você, da sua família, da sua infância, o que vem à memória como prato típico, assim, que te faz sentir saudade, ou que te faz relembrar esse prato, essa comida? Pensando na época agora, especificamente algo que a gente come bastante nessa época, Rollkoek en Rebuse. O que é esse prato? Isso a gente está na época de melancias, então algo bem típico de Wittmarsum aqui. Você pega a melancia e você acompanha ela é como se fosse um pastelzinho de vento, né? Que são duas coisas que casam perfeitamente bem, segundo a gente aqui. Olha só. E que é bem interessante. E isso vem da infância já? Isso vem dos meus avós, dos bisavós já faziam isso. Vamos dar uma volta pelo museu então? Com certeza. Ricardo, eu tenho curiosidade em saber exatamente quem são os povos menonitas e por que eles vieram para o Brasil, por onde eles chegaram aqui. Tá, então é importante saber que quando a gente fala de menonitas, a gente está falando de um grupo religioso. Então o elo que uniu a gente tradicionalmente como grupo é justamente essa questão. Então menonitas vem de Meno, né? Meno seria o padre que foi esse primeiro líder religioso, né? Que foi padre inclusive numa cidade chamada Wittmarsum. Então já faz o elo também com o nome da comunidade. E é um grupo que, por algumas questões que esse padre defendia, acabou sendo... passou por vários processos de migrações. Ele defendia a separação de Estado e Igreja, defendia a ideia do pacifismo. Então, por não se alistar em exércitos, né, esse grupo acabou sofrendo pressão política em vários momentos e, com isso, acabou quicando de país em país, até no final das contas chegar no Brasil através da Rússia. E por que eles escolheram o Brasil?
não sei se foi uma escolha, eram os países que estavam aceitando imigrantes, refugiados na época, eram os países da América do Sul. Então quem abriu as portas na época foi o Brasil, o Paraguai, os países basicamente da América do Sul. Então espalhou o grupo pela América, uma parte desse grupo veio para cá. E esse grupo que está aqui em Vitimarsum, ele veio direto aqui para cá ou foi para outra região do Brasil e depois veio para cá? Inicialmente o grupo veio para Santa Catarina, né? A partir de lá, mais tarde, 20 anos mais tarde, que veio para cá. Hoje são quantos moradores aqui da colônia? Moradores em torno de 2.500 pessoas. Esses grupos menonitas também passaram pela Rússia, inclusive tem elementos dessa cultura russa representados aqui no museu. A gente pode ir lá conhecer? Isso, Vamos lá. Esse aqui então é um espaço de objetos trazidos da Rússia. E a gente viu aqui que tem muitos objetos da gastronomia, né? Pratos, talheres. O que você destacaria de objeto que foi incorporado da cultura russa pelos menonitas? Olha, então se for pensar em Rússia e menonitas, a primeira coisa que vem em mente é o borscht. O borscht é uma sopa típica, que é uma mistura de legumes, vai beterraba, vai batata. E olhando aqui, o que remete a essa sopa seria essa panelão aqui. Que era preparado aqui. E até hoje esse prato é consumido pelos moradores aqui, é bem tradicional. Há uma chance bem grande num dia frio, se for visitar minha avó, ela tá com borscht pronto lá no... Feito na panelinha assim. Hoje em dia já numa panela de pressão, já um pouco diferente, mas a receita é a mesma. Tá bom. Esse ambiente aqui é bem interessante porque tem diversos utensílios domésticos, principalmente de cozinha. Ricardo, o que mais chama a atenção das pessoas quando chegam nesse espaço aqui? Olha, a gente tem muita coisa interessante, né? Todo objeto tem uma história própria. Aqui relacionado com a culinária, mais uma vez, a gente tem um cortador de legumes que parece uma coisa super moderna, né? Já tá aí há quase 100 anos. Bem interessante. Ele é de 1930, né? Dá pra mostrar como é que ele funciona? Tá, ele tem isso aqui que parece uma guilhotina, que é onde você vai cortar o legume. Que é uma tecnologia que ainda é usada até hoje, né? Só que um pouquinho mais moderna. Que mais? Aqui a gente tem, claro, tem a batedeira, né, ali no cantinho. Aqui o que eu gosto bastante é essa bacia, que a gente está acostumado com bacia de plástico. Né? Na época do início no Brasil, eles não tinham esse material à disposição, faziam do que eles tinham ao redor, que era madeira. E acho que o meu pessoal preferido aqui, nesse caso, seria esse garfinho aqui. Parece um garfo comum, mas ele tem um detalhe muito interessante. Se você olhar aqui, ele está todo soldado. Então é um garfo que... todo remendado. Exatamente, ele estragou mais de uma vez. E na época não se jogava nada fora, que tudo era muito mais valioso. Então a gente mostra isso aqui para a criançada, que hoje a gente tem aquela mania de, estragou, tá meio velho, a gente já joga tudo fora. Descartável. E a gente mostra isso aqui para deixar claro que nem sempre foi assim, né? Então de quando é esse garfo? Deve ter uns mais de 100 anos também? Ele veio lá da Rússia, então ele tem aí também já em torno de 100 anos para mais. Bom, já que você falou da Rússia, vamos então conhecer os caminhos que os menonitas percorreram para chegar até aqui? Vamos lá? Nós temos aqui o mapa mundi. Ricardo, você pode mostrar para a gente no mapa qual foi esse caminho que os menonitas fizeram até chegar aqui? Tá, de forma bastante resumida aqui, o início seria nesse cantinho aqui, um lugarzinho chamado Frísia. Isso pensa aí há praticamente 500 anos atrás, né? Que é onde eu comentei que surgiu lá o Meno, o padre, com o início da trajetória religiosa, e o grupo se formou tanto de um lado da fronteira quanto do outro, só que acabou se consolidando aqui um pouco mais para o lado, no que era o território prusso. Então a Prússia, região aqui principalmente de Gdansk, e aqui a gente ficou durante 250 anos. E a partir daqui, mais tarde, que a gente saiu para dentro da Rússia, para essa região aqui, mais no sul aqui, e onde a gente ficou mais uma vez quase 150 anos, e de lá, com uma paradinha de 2 meses em território alemão, até conseguir negociar com os países que iam acolher a gente acabou vindo de lá daí pro Brasil.
Primeiro Santa Catarina, mais tarde pro Paraná. Foi uma jornada de muitos anos e muito longa, né? Muito difícil. Com certeza bem difícil. Ricardo, obrigada pela sua participação, obrigada por receber a gente aqui no museu. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e depois eu volto com a receita que eu prometi para vocês, que é o Spätzle. Spätzle. Até já! Estamos de volta com o programa Paraná Histórias e Sabores, hoje na colônia Vitimarsum, aqui em Palmeira. A gente já mostrou para vocês lá no museu como foi a vinda dos imigrantes menonitas lá do norte da Alemanha aqui para o Brasil. Primeiro para Santa Catarina e depois para o Paraná. Eles trouxeram na bagagem muitas histórias, objetos e, é claro, a gastronomia. É por isso que a gente veio até este restaurante que serve alguns pratos típicos alemães e também menonitas. A gente vai ensinar para vocês a receita do Spätzle, que é uma massa servida com diversos tipos de molhos. Quem vai ensinar para a gente é a Giovana. Como vai, Giovana? Tudo bem? Olá, tudo bem. Seja bem-vinda à nossa cozinha. Giovana, me fala mais sobre esse prato, o Spätzle. Ele é uma massa alemã, um macarrão. A diferença dele com o italiano, na verdade, é que o italiano é uma massa dura. Então você abre no rolo, corta. E esse não, é uma massa mais mole e a gente vai ralar ela. E hoje a gente vai servir essa massa com qual molho? A gente vai servir com goulash, mas daí você em casa fica à vontade para servir com qualquer molho. Pode ser um molho branco, molho de queijo, né? Esse é um dos mais tradicionais, então, da culinária menonita. É o que a gente mais sai aqui no restaurante, é o que mais sai no restaurante. Vamos botar a mão na massa, então? Vamos sim. Nós vamos começar ensinando, então, o preparo da massa, o Spätzle. Essa receita serve quantas pessoas? Serve 15 pessoas. Vamos preparar, então, é na batedeira, né? Não é a massa como a gente conhece a massa do macarrão, por exemplo. Não. Massa do macarrão você pode fazer na batedeira também, mas é que quando a gente faz menos quantidade, aí acaba não precisando. Como aqui a gente faz em torno de 6 dessas receitas, então a gente usa só a batedeira. E ela é uma massa um pouquinho mais mole, depois a gente vai mostrar. Uhum. Vamos para a receita? 1,5 kg de farinha. A farinha branca, trigo comum. Assim, Trigo comum. 9 ovos, a gente usa só ovo caipira, porque a cor da massa, o sabor faz diferença. Vai noz moscada, óleo, água e sal. Bem simples, tá? Então a gente vai começar colocando os ovos, o óleo e vamos bater. Aqui eu vou colocar o sal e a noz moscada já na farinha de trigo. E a quantidade da noz moscada depende do A paladar? noz moscada a gente coloca em torno de uma colherinha de café, tá? Vamos colocar o sal, né, na massa. Já tem a noz moscada ali ralada? Já tá a noz moscada, a gente vai mexer e vamos colocando aos poucos aqui na batedeira, tá? A velocidade tem que ser menor agora. Tem que ser menor, porque senão vai voar farinha pra tudo que é lugar. Giovana, qual é a história desse prato? Ele é um prato alemão, bem típico, veio trazido, né? E as pessoas aqui fazem bastante em casa. Então, você precisa, teoricamente, dessa maquininha para fazer o Spätzle. A gente vai usar depois. Vamos usar depois. Mas aí pode fazer também, dá para fazer numa espumadeira ou fazer num escorredor de macarrão. Então, isso dá para fazer, utilizar artifícios para conseguir fazer também o Spätzle sem precisar da maquininha. E quando vocês resolveram montar um restaurante aqui, esses pratos, você já tinha conhecimento? Já veio de família? Como é que foi essa pesquisa para montar o cardápio aqui? Então, eu e meu sócio, que também participa da cozinha, que é formado em gastronomia, nós dois somos formados em gastronomia, a gente morou fora e foi para a Alemanha, acabou provando bastante coisa lá.
E muitas das receitas também veio daqui da colônia, né? Então minha irmã já morava aqui antes da gente, a gente é de Curitiba, não é da colônia, mas ela já morava aqui e a gente foi aprender com a família do marido dela algumas receitas também. E que outras receitas a gente pode contar que vocês preparam aqui e servem aqui no restaurante? Eu tô assando um pãozinho, que é o tsui-bak. Daí depois você pode provar, ele vai estar bem quentinho, que é bem tradicional, bem menonita. E temos também o joelho de porco, a pururuca, que foi uma receita que a gente trouxe da Alemanha. Aí tem schnitzel, que nós estamos preparando aqui também. Depois vocês podem dar uma olhadinha. Mas aí esse eu não passo a receita, esse tem que vir provar aqui, né? E o pãozinho, o tsui-bak, a gente pode ensinar a receita? Podemos sim, a gente pode passar depois para vocês. E o preparo foi bem rapidinho, né? Em 5 minutos está quase pronto. Como é que eu sei o ponto certo da massa? Ele é rápido mesmo. Você precisa ir batendo devagar, acrescentando os ingredientes. Mas o ponto é quando ela estiver bem homogênea. Ela não pode estar com bolinhas de farinha. Porque depois, quando a gente for cozinhar ela, daí não fica gostoso. A textura tem que lembrar o nhoque, por exemplo? Como é que é? Ela é mais mole que o nhoque, porque o nhoque a gente abre ele e daí corta, né? Ela a gente não consegue abrir, porque ela tá vendo que ela é bem elástica, ó, sabe? A gente vai tirar agora ela da batedeira. Vamos lá. Essa batedeira é muito chique. A minha lá em casa não dá conta de uma massa assim, não. Ah, mas qualquer coisa faz meia minha receita. A massa aqui tá quase pronta e eu sei que o tsui-bak, o pãozinho tá lá no forno também quase na hora de tirar, mas antes eu quero que você me passe a receita desse pãozinho. O pãozinho é bem simples. É farinha, óleo, sal, leite e fermento. E a forma do preparo, como que é? A gente faz ele batendo na batedeira, mas você pode fazer na mão também. Não precisa fazer esponja, ele é bem tranquilo. E tem o tempo de deixar ele crescer também, a massa, né? Sim, ele precisa crescer duas vezes, né? A hora que você faz a massa, você depois deixa ela crescer, dobrar de tamanho. E depois que você faz as bolinhas, ela também precisa crescer. E quanto tempo ele fica no forno e que temperatura? Vamos lá. O forno, a gente precisa de um forno elétrico que chegue a uns 300 graus, porque a gente assa ele super rapidinho, é de 6 a 7 minutos, depende do forno. Então ele é rápido, por isso que tem que ter uma alta temperatura. Lembrando que a receita completa do pãozinho, o tsui-bak, que a gente vai colocar no nosso canal no YouTube TV Paraná Turismo. A Giovana acabou de tirar o tsui-bak ali do forno, ele tá quentinho, mas eu quero saber de você, Giovana, como que ele é servido aqui no restaurante? No restaurante a gente serve ele com 4 tipos de queijo, que são feitos aqui na colônia Pitmansum, pela cooperativa, os queijos finos. Então vai o asiago, a penzeller, emmental e brie. E daí aqui ele tá pronto agora para vocês provarem que a gente assou. Mas no dia a gente finaliza ele no dia, então ele vai bem quentinho pra mesa. E com um patê de linguiça blumenau que a gente faz aqui no restaurante também. É servido como um aperitivo, então? É uma entrada. Prova um que tá quentinho. Tá bem quentinho, tem que vou provar então. Vamos ver. Vou provar com cuidado, né? Porque acabou Isso, de tá sair do quente. forno. Olha só que delícia. Bom, né? Muito saboroso. O pãozinho já está pronto, mais do que aprovado, a massa está no ponto e agora é a hora de cozinhar. Isso, a gente vai ferver a água. Então ela já estava aqui bem quente, agora a gente vai ferver. Colocar o sal. Então a gente coloca sal na água para cozinhar como se a gente fosse fazer um macarrão, né? Sim. Esperar um pouquinho ferver e com isso a gente vai pegar a nossa maquininha de spetzel, tá? Então a gente coloca aqui, encaixa ela aqui na panela e a gente vai colocar a massa aqui e ralar. Você vai tentar depois, você tem que testar. Então eu tô pensando aqui, quem não tem esse equipamento em casa faz como? Faz como? Tem gente que pega uma tampa, fura e pode fazer na tampa. Dá pra fazer no escorredor de macarrão, dá pra fazer numa espumadeira também. Então tem outras opções para fazer. Tem que fazer. Normalmente a gente não tem, né? Isso, daí se a gente não tem esse, digamos aqui que seria uma escumadeira ou um escorredor de macarrão, vai pegar com a colher e vai raspar, tá? Porque ele fica todo em pedacinhos, né? Ele vai ficar em pedacinhos. Já vamos mostrar para vocês. Então a água já começou a ferver, a gente coloca um pouquinho do óleo para não grudar aqui, tá? E vamos pegar a massa que tá aqui, ó, bem bonita. Colocando bem aos pouquinhos, né? Não precisa ser tão aos poucos, daí vai conforme você tem
Depende da habilidade. Da ali, eu vou tentar habilidade, fazer depois. aham. Vai sim. Opa. Vamos colocar aqui. E agora a gente vai fazer o ralar que a gente diz, né? Então aqui, ó, tá vendo que ele vai caindo lá na água, ó. Viu só como é simples? Ele mesmo vai Acabou a massa, a desfiando. gente tira ele daqui. Vamos pôr pra cá. E vamos pegar aqui, ó. Tá como vendo eu que ele sei? vai fazendo aqui o macarrão, ó? Ele vai a gente só vai dar uma mexidinha. E ele vai subir. Subindo, ele tá pronto. É como nhoque. Bem então, simples. subiu, já dá pra Essa tirar. parte é como nhoque. Então aqui, ó, já subiu o macarrão, a gente vai tirar ele. Mas é muito rapidinho, Ó, né? ele é super Dá uns rápido, 30 porque ele faz, segundos, já ele é tá bem pronto. fininho, ó, tá vendo? E ele fica super lindo, ele. Olha que bonito. Então aqui a gente põe numa forma, né? Pra depois finalizar com molho. Que daí você esquenta com o molho depois. Eu quero Então fazer. coloca um pouquinho de óleo, só pra não grudar. E aqui tá o nosso spätzle. Ah, não pode esquecer, né? De botar o óleo. Não que senão pode, senão gruda. Aham. Posso tentar? Vamos lá. Eu vou fazer em casa, eu preciso saber, né? Sim, com certeza. Então vamos pôr o spätzle, a máquina de spätzle, Aí, um tem que botar pouquinho o do óleo. óleo. E agora vamos lá. Sua vez. Mais uma colherada dessa. Isso. Agora pode começar a ralar. Tá indo? Pode ir? Dá pra colocar um pouquinho de força. Isso, aham. É que conforme você vai passando, ele vai ralando e vai caindo. É rápido, né? Eu posso enrolar. Isso, senão ele vai cozinhando lá embaixo. Uhum. É muito simples mesmo, né? Parece complicado, gente. Aí, Deu. Viramos pra cá. Esse a gente puxa aqui. agora vai esperar subir, tem que esperar subir. Tem um Se quiser dar uma pouquinho pra mexidinha assim, só pra lhe dar uma misturada. Isso. baixo, quase um pouco. É, são uns 30 segundinhos, né? É bem rápido, né? Aí, já deu, né? Só que tem que lembrar que tem que estar com a água sempre fervendo. Tá bem fervendo. Pode tirar. E aí separa na forma e joga um pouquinho de óleo. pra Joga não um pouquinho de grudar. óleo. Aham. Escorrer bem pra não juntar muita água. Muito fácil de fazer. Um pouquinho. E a receita tá lá no nosso canal, gente, no YouTube. Também para Naturismo, programa Paraná Pode colocar Histórias um e pouquinho Sabores. do óleo agora. Colocar um pouquinho do óleo. Vou jogar o óleo aqui em cima, você não vai grudar. Depois, quando você for botar o molho, vai... Tá bom assim? Tá ótimo. Agora Agora eu posso fazer em casa. já pode peguei fazer em jeito. casa, tá de parabéns. Dá uma mexidinha aqui pra soltar. Isso. Olha só! Só, agora a gente vai pro molho. Me fala desse molho. O molho goulash é um molho de carne de porco e de boi, que cozinha bastante, por bastante tempo. Então ele vai desmanchar. A carne vai estar bem molinha, bem desmanchando. A gente já tá com o molho pronto aqui porque ele demora um tempo pra cozinhar, né? Quanto tempo ele fica? Demora. A gente é em torno de umas 4 horas, 4 a 5 horas, né? Ou, se você quiser, dá pra fazer na panela de pressão. Vamos aquecer aqui pra colocar lá. E aí eu gostaria que você passasse bem certinho a receita dele também, do molho. Tá bom, vamos lá. O molho goulash vai a carne de porco e de boi. Aí vai um molho de tomate, a gente faz o molho de tomate aqui, mas se vocês quiserem colocar um molho de tomate pronto, dá pra colocar. Molho tipo um molho sugo, assim? Molho sugo. E aí a gente coloca também bastante páprica, É isso que eu ia perguntar. Porque, tá assim, cheirando, né? O cheirinho tá muito especial e eu ia perguntar pra você exatamente isso. Qual é o tempero, que deve ter o segredo do tempero, né? Isso. Então, aqui a gente faz um caldo demi-glace e usa também com um molho de tomate o caldo demi-glace, que é um caldo de carne, para cozinhar a carne. É o caldo né? que vocês mesmos preparam Isso, aqui, né? Não é o aham. caldinho que a gente compra. Claro. Não. É sabor, E aí né? a gente usa bastante páprica, usa cominho também e um pouco de louro. E aí fica o gosto de cada um, a quantidade de cada ingrediente. Isso, mas a gente também vai passar a receita, né? Então eu vou servir um prato para você.
E o legal é que aqui é tudo fresquinho, né? Feito na hora, massa Feito na fresca. hora. A gente vende, a gente tem a nossa lojinha que a gente vende o spätzle ou massa para levar. Aí você pode congelar essa massa, que ela dura uns 3 meses, ou na geladeira manter resfriada por uns 3 dias. Tá aqui pronto para comer. Agora, uma curiosidade minha, que aqui Vitimarsum é a terra grande produtora de queijos, né? Tem a cooperativa de produtores aqui, o pessoal pede um queijinho por cima ou serve puro assim? A gente serve assim, mas manda um potinho de queijo ralado do lado. Fica a gosto do cliente. Daí, exatamente. Vamos comer? Vamos lá. O prato tá lindo, o cheiro tá sensacional e agora chegou a hora de provar. Realmente tá delicioso, Giovana. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada por receber a nossa equipe aqui no seu restaurante. Eu que agradeço, as portas estão sempre abertas para você e para todo mundo. E a gente lembra que a receita está no canal da TV Paraná Turismo no YouTube. E se você preparou esse prato e deu certo, tira uma foto e manda pra gente mostrar aqui no programa. Você também pode enviar sugestões de receitas, aquela receita que faz parte da história da sua família, que tem cheirinho de saudade. O nosso WhatsApp está aqui no seu vídeo. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá!